E se eu te mostrar que tudo isso que a gente está vivendo hoje foi planejado lá no passado por pessoas que hoje em dia defendem o amor? Você acreditaria em mim? Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? Dentro de um contexto tão injusto, muitas violências são justas num contexto muito injusto. O roubo famílico eu não tenho dúvida que é justo. Então, começa... O roubo famílico eu não tenho dúvida que é justo. O Então, assalto, que implica violência, existem ameaça, certas violências que, assim, são até tratadas também pelos meios de comunicação como violências máximas, como, por exemplo, você chama de terrorista quem? Você chama de vândalo quem? Então é óbvio que você começa a olhar a lógica interna e você começa a ver que a violência é uma coisa, existem vários tipos de violência e existem violências que podem até ser lógicas dentro do processo, podem até ser revolucionárias e corretivas. Você que tem um filho, ou mesmo você que não tenha filho, mas conhece alguém que tem, consegue imaginar a tristeza, a dor que essa criança sentiu naquele momento ao ver o pai ali no chão, sabendo que nunca mais vai ouvir a voz do pai? Consegue? E que ela acha lógica, ela acha que faz sentido determinados tipos de violência, que ao invés do cara ali que está assaltando e trabalhar, preferiu tirar a vida de um pai de família por causa de um carro, decidiu deixar uma criança órfã na frente dela, de um pai, por causa de um carro, porque não quis ir trabalhar. Senhoras e senhores, hoje a gente vai fazer uma análise desse vídeo que eu trouxe da Brasil Paralelo, chamada Face Oculta de Paulo Freire. E trouxe também alguns outros vídeos no qual anexei a esse, para que a gente pudesse trazer para a nossa atualidade e mostrar para vocês que nada do que estamos vivendo é por acaso. Tudo foi planejado desde o começo para que fosse assim. Mostrar para vocês esse vídeo não vai ser fácil. O conteúdo dele é bem pesado, porém eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo, pois eu sei que o YouTube não vai recomendar esse vídeo para muita gente. Talvez o alcance seja reduzido ou até zerado, pois as imagens são bem pesadas. Mas eu acredito que é importante que conheçamos quais eram os planos e por que a gente está vivendo isso. Camada de proteção do verdadeiro significado de suas palavras é a incredulidade daqueles que venham a descobri-lo. A ideia de que um pedagogo, e principalmente o mais reverenciado dos pedagogos, afirme, como veremos, que a educação não está correta, senão instigar a raiva. Nós pode ir lá buscar, botar na mala do carro e, mano, dar um rolê com eles. Fuzil na cabeça e a porra toda. Se você não assinar a favor dessa merda, você morre. Cadê? Cadê os comunistas? Queria poder só... Cadê os comunistas? É o governo do amor, né? É o governo do amor. Pegar o Bolsonaro, esfregar a cara dele no asfalto quente, entendeu? Até ele ficar com a cara toda esfolada e a pele dele sair, eu arrancar com a mão com um dente, eu pegar aquele olho dele. Será que essa raiva toda dela é porque o Bolsonaro cortou o dinheiro da Lei Rouanet? Que diminuiu o dinheiro da Globo? 2 dedos. Que a violência é uma forma de amor? Olha aí, ó. Alguém lembra dos Black Blocs? Os antifas? Que espancaram as pessoas que estavam se manifestando a favor do presidente Bolsonaro na Avenida Paulista. Alguém lembra disso? Pois é. Pessoal do amor. Aí, ó. A cabeça do Bolsonaro. E que o assassinato deve ser cometido em nome da vida.
parece tão inconcebível por qualquer imaginação sã que obriga o leitor a questionar sua própria capacidade interpretativa. E quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. A perversão do cristianismo tradicional pode ser encontrada, por exemplo, no tratamento que Paulo Freire dá à instituição familiar. As famílias defendidas pelos adeptos das denominações cristãs majoritárias como núcleos basilares de amor e acolhimento são condenadas na pedagogia do oprimido como perpetuadoras da opressão vigente na sociedade de classes. Abre aspas. As relações pais-filhos nos lares refletem, de modo geral, as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam. E se estas são condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram nos lares que incrementam o clima da opressão. Fecha aspas. A autoridade que o pai exerce sobre os seus filhos. Prestem atenção nesse vídeo. Uma juíza. No próximo vídeo, uma promotora. Olha o grau, olha o nível hierárquico de pessoas que defendem esse tipo de ideia. Presta atenção. Isso é para o futuro do filho de vocês. Presta atenção. Ela é fundada no poder familiar, né? É um poder-dever. Se ele não cumpre esses deveres, ele não é dono do seu filho. O filho não é propriedade do pai e da mãe. O filho não é objeto. Percepção equivocada de que a criança... O filho não é do pai e da mãe, tá? Seu filho não é seu, é do Estado. Tá bom? Entendeu, né? A criança pertence à família, que a família tem o poder, um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque... Problema. A criança é um problema, não é responsabilidade. É um problema. É um problema. Tá? Isso é uma promotora falando. Ou seja, seu filho não é responsabilidade sua. É problema do Estado. Entendeu? Você vai entender comigo. A criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. A educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Eu queria chamar a atenção para uma fala da Procuradora dos Direitos do Cidadão a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Ela diz que esse é um direito que os pais devem submeter ao direito do Estado. Ou seja, o que a Procuradora dos Direitos do Cidadão está defendendo é isso aqui. É isso aqui. É que o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. É disso que se trata, para quem não entendeu, aí para o telespectador, é isso que defende a Procuradora dos Direitos do Cidadão. Que os professores possam transmitir aos seus filhos, telespectador, os seus direitos dele, professor. Para uma fala da doutora Débora Duprat, nessa nota técnica. Disse, para vocês verem o tipo de visão que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem a respeito da religião. Então disse a doutora Débora Duprat, a escola é um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas, é assim que ela se refere à religião, à crença dos indivíduos, é um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Isso aqui é uma fala de uma servidora pública que exerce um cargo da maior importância dentro do Ministério Público Federal. Quer dizer, então o que essa senhora está defendendo, na verdade, é que a escola seja usada para destruir a religião. É o que está escrito aqui. Olha esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha esse vídeo aqui. A gente precisa entender que existem meninos e meninas e que isto pode ser construído ao longo do tempo.
Eu, quando nasci do sexo masculino, todo mundo já sabe, né? Porém, quando eu cresci, eu fui percebendo que eu não me identificava como um menino. Você que é pai, tome cuidado. Eles estão nas escolas destruindo o cérebro do seu filho. Eles estão destruindo o cérebro dos seus filhos. Mas se a família não é para Paulo Freire uma referência de amor, então quem poderia ser? Quem? Naturalmente, o homem que pregava o ódio como fator de luta, capaz de converter o revolucionário em uma fria máquina de matar. O guerrilheiro que confessava viver sedento de sangue e que a ação mais positiva e forte é um tiro bem dado. Che Guevara. Abre aspas. O que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente esta humildade e a sua capacidade de amar que possibilitaram a sua comunhão com o povo. Este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Fecha aspas. Longe de ser o único ícone da Revolução Socialista citado como referência moral e ideológica na pedagogia do oprimido, Che Guevara tem a companhia de nomes como Fidel Castro, Lenin, Mao Tse-tung, líderes de ditaduras que figuram entre as mais opressoras de que temos conhecimento. Eu vou convidar todos vocês para virem para cá, para o nosso telão. E a gente vai convidar também algumas pessoas para participarem. A Michele e a Dalila, que venham para cá também. Vou pegar aqui o microfone para ajudá-las. E aí eu vou pedir para vocês se posicionarem. Não mais como o Dr. Evandro, nem como o Dr. Samuel, mas que a gente se encaixe aqui em algum lugar. Eu sei que vocês lembram disso. Mas eu queria pôr um pontinho de interrogação na cabeça de vocês. Será que isso não é um teste para saber se depois de tanto tempo implementando esse tipo de mentalidade nas pessoas, para saber se está dando certo? Será que não parece um teste social? Não sei. Para mim parece. Deixa aí para mim nos comentários se você acha a mesma coisa. Quem vocês acham que a equipe de emergência deve atender? O policial ou o traficante? Vocês podem se deslocar. Vamos lá? O policial está do lado Quem de lá, salvar o traficante do lado de cá. O traficante, como mostra ali na cena do filme, é o que está na situação mais grave. Você vê que ela faz questão de falar, olha, o traficante é que está em situação mais grave. Parece que ela está tentando impor, né? A atitude das pessoas, olha, o traficante é o que está com maior gravidade ali dos ferimentos, então vamos agir pela razão, hein, pessoal? Como se essa fosse a razão, a coisa certa a se pensar, né? É incrível isso. Um desfavor que a Globo faz. Tinha pensado nisso também, mas eu vou ficar do bem. Eu vou chamar mais uma pessoa, então, para explicar pra gente como é que essa dinâmica vai funcionar. A Miriam tá se deslocando, ela quer ficar no meio do meio. Aqui é a Fernanda Minazzi e... Essa é a filha de Maria do Rosário, a defensora do Champinha. Você lembra do Champinha? Não lembra do Champinha? Olha o Champinha aí. Pois é, esse marginal mesmo. Esse é o Champinha. Fazendo esse vídeo para dizer que eu também salvaria o Traficantes. Novidade. Porque, assim, sinceramente, o que o policial faz além de bater nas pessoas? As pessoas, assim, que só porque elas são negras, elas apanham do PM. Negres. Então, eu deixo aqui o meu vídeo de apoio a Fátima Bernardes, que sim, eu também salvaria o traficante. E não só por ele ser traficante, mas muita gente não sabe, mas o traficante e outras pessoas assim, tipo aviãozinho, etc., que tem essas profissões, são as pessoas, motoboy de entrega de maconha também, são as pessoas que são ícones da nossa educação superior no Brasil. Porque, sinceramente, eles ajudam muito mais os estudantes
do que qualquer professor. Não que eu esteja desprezando os meus professores, mas assim, tem muita prova que eu passei que se não fosse a calma que a profissão do traficante traz pra mim, eu não teria passado. Teologia da libertação. As eclesiais de base, que o Companhia e tantas, elas não entraram no PT, elas fundaram as células do PT. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião, não é que eles eram do PT, era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Lula, a gente sabe. Agora eu quero que vocês conheçam esse senhor chamado Padre Lança-Leite, ou Lancelotti. E depois eu vou mostrar para vocês do que ele foi acusado. Quem não leu ainda a Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, hoje há 100 anos do Paulo Freire. Este livro está traduzido para todas as línguas. Que lindo. É o livro do Paulo Freire mais conhecido no mundo. E desprezado no Brasil. E ofendido no Brasil. Mais conhecido no mundo. Implementado só no Brasil, né? Por isso que a gente está vivendo essa realidade. Bom, eu consegui mostrar para vocês que é sistemático. Tudo aquilo que Paulo Freire idealizou e colocou em seus livros e colocou como metodologia foi seguido por algumas dessas pessoas que tiveram notoriedade ou chegaram até, infelizmente, a cargos públicos. Muitas delas filiadas ao partidos de esquerda. Então, agora você vê um padre com o livro aqui, ó, Teologia e os LGBT+. Tá certinho. Olha, um padre que defende um grupo que extermina cristãos. Poxa. Olha lá, ó, camisetinha ali da mulher ali, ó. Aqui essa mulher com camiseta do MST, no lado de um grupo. Não estou dizendo que todos os palestinos pensam assim, mas a grande maioria quer o fim de Israel, quer acabar com Israel, quer acabar com os cristãos. Então o que um padre está fazendo no meio desse povo que pensa assim, né? Isso aqui me faz, né, pensar um pouco. E aí nós temos, claro, aqui, ó, se a gente voltar aqui um pouquinho, que a gente vê um crucifixo não, a estrela de Davi com um símbolo nazista dentro, ou seja, tudo a ver. Esse povo sabe realmente o contexto histórico de tudo, inclusive temos também um apoio escancarado, né, disso aqui, essa imagem ridícula que me dá até nojo de ver um padre que apoia esse tipo de movimento, e esse tipo de movimento que coloca Jesus Cristo como gay. Cara, isso pra mim acaba com... Bom, deixa aí nos comentários, por favor, o que vocês acharam desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que curtam também e até o próximo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e principalmente acionar o sininho de notificação para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo.